Hoje, análise de Paris Saint-Germain versus Aston Villa, partida pelas quartas de final da UEFA Champions League. A partida terminou em 3-2 com 3 gols do Aston Villa e 2 do Paris Saint-Germain. Os gols do Aston Villa vieram de Ezri Konsa, John McGinn e Youri Tielemans. No Paris Saint-Germain foram os dois laterais, Nuno Mendes e Hakimi. Era uma partida que muita gente não esperava nada, achava que já estava ganho pro PSG e na realidade ficou muito perto de ir para uma disputa de pênaltis onde a gente teria Dibu Martinez e Donnarumma um contra o outro. Seria uma disputa incrível e não só isso, atente-se para ótimos batedores de pênalti dos dois lados. Então tem uma galera ali que poderia bater pênalti que vocês nem imaginam. Foi uma partidaça, foi totalmente contra a expectativa. Você não esperava nada, entregou tudo. Foi uma das melhores partidas dessa Champions League, eu não estou brincando. Hoje eu vou analisar tudo, vamos entender como tudo aconteceu, vamos entender a parte tática, vamos entender tudo. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. No início, né, quando eu fiz a minha análise dos jogos, disse que não seria, tipo, a coisa mais fácil do mundo pro PSG passar, muito por causa do treinador do Aston Villa, cara. Porque em elenco, ele tem um elenco bom, só que não é o suficiente pra ganhar uma Champions, né? Se ele ganhasse é porque ele é um deus, tá ligado? Mas o que faz esse time ser possível, né, de competir é o treinador, que é muito bom, cara. E eu não sei se ele não tivesse acesso a peças melhores, se ele não teria ganhado o jogo. Por quê? Marco Asensio saiu na cara do gol e perdeu um gol na cara. Dava pra fazer. Inclusive, o goleiro do Paris Saint-Germain saiu um pouco fora do tom ali. Inclusive, dava pra ter metido debaixo das pernas dele, mas ele acaba chutando um pouquinho errado, né? Deu pra ver que ele pegou um pouquinho errado o chute. Felizmente, ele não conseguiu botar o ângulo certo. Só que, cara, ficou muito perto desse gol e de ir pros pênaltis. Talvez até eles passarem, até porque eles têm um goleiro que, cara, ganhou a Copa do Mundo pegando pênalti. Quero deixar isso aqui bem claro. O cara é um monstro. Então, pra galera que achou que não viria nada de bom desse jogo, veio, né? No jogo passado também, chegou muito perto do Aston Villa fazer mais gols também. Então, foi um jogo bem acirrado. E, cara, esse jogo aqui, eu diria que o PSG foi dominado em campo, cara. O Aston Villa foi o time melhor, principalmente quando você olha pras estatísticas, né? Você olha o desempenho estatístico do jogo, você vê que apesar do Aston Villa não ter a posse, ele criou as melhores chances do jogo. Ele teve um volume muito bom de ataque, ele teve ótimas finalizações. Foi um jogo incrível, muito mais do que expectativa. O PSG hoje pareceu um pouco acanhado, um pouco pra trás em campo, né? Em alguns momentos ele não tinha a posse da bola e quando ele tinha não era tão objetivo assim. Então deu pra ver que teve um equilíbrio muito grande aqui nesse jogo. Agora eu vou mostrar pra vocês o SofaScore, né? Pra mostrar alguns detalhes importantes da partida. Cá estou eu dentro do meu SofaScore, né? Como vocês podem ver, aqui a gente já pode ver os elencos, a gente pode ver também as notas e tudo mais. Tem gente que acha que não significa nada, eu acho que significa muita coisa, ok? Tem inclusive muita coisa pra aprender com essas notas, principalmente quando você olha pra estatísticas, né? Que elas ficam aqui, aí dá pra ver muita coisa. Mas basicamente foi isso aqui que a gente teve, cara. Um 4-2-3-1 contra um 4-3-3. A execução de 4-3-3, inclusive de Luiz Henrique, é muito boa, cara. Uma execução maravilhosa da formação, né? A escolha de jogadores que ele trouxe pra campo é muito interessante, né? Eu acho que muita gente pode achar que Konsa, por exemplo, ele tava na lateral, ele não tava, mas a direita inteira era meio que dele, né? Ele tava em todo canto na realidade, né? Era impressionante, ele era o zagueiro, cara. Sim, isso mesmo, meus amigos, ele era zagueiro. E ainda assim a gente tem a presença também de alguns jogadores. Cash, como sempre, é um jogador que eu sempre defendo aqui. Acho um jogador de muita qualidade, né? A galera diminui muito o que ele é, mas ele é bom. E eu diria que algumas escolhas aqui foram essenciais. Principalmente a dupla de volantes defensivos, né? Pra recuperar a bola. Ele escolheu essa dupla aqui que sofreu bastante nesse jogo, que foi difícil. Ele botou Tielemans mais perto do gol, até pelo perigo que Tielemans representa como jogador, né? Então, ele poderia escolher muitas outras peças pra esse jogo, mas ele fez a escolha certa, eu diria. Tielemans, inclusive, foi muito bem no jogo. E vocês podem ver aqui que Barcola foi o ponto fraco. Eu diria que o maior erro dele, né? Porque ele deixou que Kvaratskhelia meio que como um 10, né? Em campo. Quando você olha pra formação, você percebe que, por exemplo, o Hakimi, ele jogou meio que como ponta. Aqui eu vou tentar explicar pra vocês, né? Pegando o posicionamento médio. Tem dois 10 por dentro, né? Que é Kvaratskhelia e Dembélé. Eles podem pisar dos dois lados. E aí a gente tem um ala e o outro ala, né? Barcola jogou mais ou menos como um ala. E aí a gente tem a cobertura de um zagueiro barra ala. Dependendo da fase do jogo, ele no Mendes era os dois, né? Pode ver aqui pelo esse perfil como é que funcionou. E os três volantes flutuando por dentro, cada um com a balança mais um lado de campo. A gente vê João Neves mais à direita e Fabian Ruiz mais à esquerda, né? Foi uma coisa que acabou acontecendo. E os dois zagueiros centralizados aqui, buscando muito a movimentação e a cobertura das jogadas, principalmente nas transições rápidas. E do lado do nosso querido, né, Aston Villa, a gente tem uma espécie de quase 4-3-3, como vocês podem ver, né? Tielemans jogou bastante pra baixo em campo, né? O posicionamento médio dele indica isso. É porque ele tava subindo e descendo toda hora, então acabou que ele ficou um pouquinho mais abaixo em campo. A gente vê os pontas que jogam mais por dentro do campo, aproveitando o lado de dentro do campo e deixando um pouco, né, os laterais abrirem um corredor. E a gente tem o Rashford jogando como uma espécie de 10, né? Não como um 9 tradicional. Ele é 9 apenas em alguns períodos do jogo. E basicamente foi assim que, resumidamente, eles vão pra campo. Essa proposta acabou resultando em um jogo onde, no primeiro tempo, o Aston Villa ele acelerava muito o jogo,
jogo, né? Ele sempre tava tentando buscar a qualidade de passe desses jogadores e a boa velocidade físico deles pra não só recuperar a bola, como tentar acelerar quando você chegava já perto da área do adversário, né? Quando eles estavam se aproximando ali da área, tinha uma aceleração muito grande. Inclusive, muitas bolas acabam bloqueadas exatamente por causa dessa aceleração de passe e de velocidade, pra tentar acionar em velocidade um desses jogadores, né? Principalmente na figura de Rodgers e Rashford, né? Que eu acho que era o grande foco deles. Acabou que deu certo, entre aspas, e o Paris Saint-Germain focou muito no contra-ataque, né? Porque como o Aston Villa pegava a bola de maneira extremamente objetiva pra tentar buscar o ataque, tentava botar a galera lá, eles se aproveitaram disso. E assim surgem os dois gols do Paris Saint-Germain, né? Foram todos os dois construídos ali em uma espécie de contra-ataque, onde a marcação do Aston Villa, que é o grande foco, né? Que é a grande força desse time, se desmonta pra tentar propor o jogo, já que eles precisavam do resultado, e isso resultou nos gols do Paris Saint-Germain. E do lado do Aston Villa, cara, os gols eles saíram numa insistência e numa mudança tática no segundo tempo, cara. Então o Aston Villa começou a pressionar muito o Paris Saint-Germain e tentar jogar ele pra trás. E eles conseguiram, cara, o que é muito difícil, porque esse treinador sabe usar muito bem a posse da bola. Então eles conseguiram botar essa pressão em cima deles, foi uma tarefa bem difícil. E basicamente, em vez de acelerar o passe, eles estavam trabalhando mais a jogada. Eles aceleravam mais atrás, né? Começando uma jogada mais rápido lá de trás e não acelerar depois que chega já na linha de ataque, né? Depois que a bola chega nos atacantes e tá chegando na área do adversário. Eles estavam acelerando desde o meio de campo, né? E aí quando chegava no ataque, o cara recebia a bola e tentava planejar mais o lance, e aí fazer um carregamento progressivo, um passe ali, uma tabela com um aliado, pra tentar trabalhar um pouquinho melhor o lance, ver a jogada certinho. E foi assim que os gols saíram, cara. A partir dessas jogadas rápidas, onde, por exemplo, no gol de Maguinha, ele dá um chute de fora da área e a marcação do Paris Saint-Germain tava completamente desajustada. E aí a gente tem o golaço de Enzeri Konsa, cara. Que golaço, mano. Tem muito jogador que perde esse tipo de gol. E, cara, nesse jogo ficou muito, muito claro a qualidade de Konsa, cara. Ele tava em todo lugar. E em todo lugar ele tava indo bem, cara. Ele tava marcando vários jogadores diferentes em várias jogadas e todas ele tava sendo dominante. Konsa, inclusive, apresentou um jogo incrível aqui, porque ele é um zagueiro, cara. Ele é muito rápido, ele é muito forte. Cara, ele foi insano nos duelos. Ele ainda fez um gol e ele tava em outras posições de campo, cara. Sério, parecia que ele tava em todo lugar, mano. Que jogador maravilhoso, cara. Um jogador que eu já citei aqui no canal algumas poucas vezes, né? Quando eu citei muito positivamente. Inclusive, tava no elenco do Chelsea que eu montei, né? Eu botei ele lá, porque eu achei que ele teria um encaixe muito legal com um treinador mais inteligente, né? Ele é um jogador muito inteligente. Ele também pode ser esse rastreador na lateral do campo, né? Então ele pode ser essa terceira figura da zaga que rastreia o adversário. E hoje ele fez isso. Rastreou os adversários, cara. Aquele cara que gruda no cara e marca ele até tirar a bola. Incrível, mano. Muito veloz, muito forte, muito inteligente. E ainda tem uma chegada ofensiva que um zagueiro não deveria ter, cara. Quanta qualidade ele tem. E, cara, ele passou muito perto de fazer o quarto gol, cara. Ele deu uma cabeçada que quase alcança a bola, cara. Foi muito perto. Foi por muito pouco, cara, que esse gol não saiu de Konsa. E seria o MVP do jogo. Seria o melhor de todos os tempos, tá ligado? Incrível a partida dele, cara. Impressionante mesmo. Assim, pra um zagueiro é muita coisa. E, cara, o Paris Saint-Germain, ele tinha um padrão ali no meio de campo muito interessante, né? No primeiro tempo. Às vezes, Vitinha, ele era uma espécie de meio atacante, né? Às vezes ele subia e os dois volantes que estavam ao lado dele desciam. E às vezes Vitinha afundava pra construir o jogo, né? Às vezes Fabian Ruiz afundava, às vezes João Neves afundava pra construir o jogo. Cada um em determinado ponto, sempre muito bem pensado, né? Esse plano que ele teve pro jogo, né, Luiz Henrique, é um plano pra lidar com a pressão do adversário, né? Muita gente não entende como é que funciona esse plano, mas ele é um plano muito inteligente, porque você consegue ter uma saída de bola que é imprevisível, com jogadores que têm uma qualidade de passe, talvez uma aceleração no passe muito boa, e você tem dois laterais abertos nos extremos do campo, quase como alas, e a partir daí você consegue acelerar uma bola naquela direção do campo e o adversário não tem como recuperar ela com facilidade. Então você sempre tem um corredor pra poder explorar, ou sempre tem uma saída de bola que ela vai funcionar, né? Então por isso também o Paris Saint-Germain conseguia quebrar muito fácil a linha de pressão e a linha de marcação do Aston Villa, que é brutal, cara. Inclusive você vê a velocidade desses jogadores, ela é incrível. Não só isso, cara, a defesa do Paris Saint-Germain, ela não é física, ela é tática na maior parte do tempo. É uma defesa pensada, é uma defesa pensada na parte tática do jogo pra ela acontecer. E funcionou muito bem, assim, durante todo o período do jogo. Só terminou quando eles começaram realmente a trabalhar as jogadas ali. Mesmo que você tenha esse jogador ali, eles trabalhando o lance na frente da área, se você conseguir pegar na bola, começou a tornar bastante difícil a vida do Paris Saint-Germain, cara. Que jogaço, cara. Que aula tática dos dois treinadores, cara. Os dois tinham ideias muito boas pro jogo. Não tem mais como você duvidar do trabalho do Unai Emery, cara. Ele simplesmente é incrível. Ele tá transformando o Aston Villa em um time de Big Six. Você tem noção que o Tottenham não faz esse tipo de campanha na Champions. O Newcastle foi e não fez esse tipo de campanha. O Manchester United passou uma vergonha absurda na Champions League, cara. E o que mudou de tudo isso? Treinador, meus amigos. É o treinador, cara. O treinador desses caras é muito bom, cara. Ele é um treinador excelente. E aí tu pensa, pô, será que ele não sai do Aston Villa pra um time de Big Six? Eu acho que de jeito nenhum, a não ser que seja um
dos maiores, ele não vai, mano. Ele vai continuar lá, porque o Aston Villa nas próximas temporadas vai poder contratar e melhorar o elenco a cada minuto que passar, mano. Então ele daqui a pouco vai estar com o elenco pau a pau com o time de Big Six, cara. Pode acontecer daqui a alguns anos, então, tipo, vale a pena continuar, porque ele também não tá tão distante, né? O elenco do Aston Villa é muito bom. O Aston Villa contratou muito bem ao longo de alguns anos, né? Então tem muito jogador bom aí nesse elenco, que inclusive tem um encaixe bom com o treinador. E é por isso que ele consegue proporcionar uma partida desse nível, cara. Muita gente pode achar que esse jogo é Paris Saint-Germain tá pipocando, tá passando vergonha, não tá indo bem. Não, rapaziada, não é que o Paris Saint-Germain tá pipocando, não é que ele tá passando vergonha. É que o adversário dele hoje era um adversário que tem um futebol incrível pra entregar, que tem um alto nível pra entregar e consegue fazer um jogo de igual pra igual. Muito pelo seu treinador e também pelo seu elenco, que também joga uma bola insana, cara. Que jogaço. Enfim, cara, agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se você quiser ajudar esse canal também a chegar em mais pessoas, tem a opção de hype. Se você tiver no smartphone, você vai na aba de comentários, passa pro lado, vai ter um hype gratuito aí que você pode usar, né, no dia. E se você usar aqui no canal, vai ajudar bastante a gente. Agradeço, inclusive, a todo mundo que hype e ajuda esse vídeo a continuar. Se você quiser ter um contato maior comigo, assim, quiser meus comentários dia a dia, inclusive comentei esse jogo, é lá no Twitter, @ddcorvo vai estar aí na tela. Eu normalmente comento os jogos lá quando estão acontecendo, eu falo coisas que eu tô gostando no jogo, faço às vezes algumas análises, você vai encontrar tudo por lá. Agora, cara, falando de quem jogou mal e quem jogou bem, eu vou começar pelo time do Paris Saint-Germain, cara. Vou falar quem eu acho que jogou mal. Não gostei da partida de Marquinhos, achei ela abaixo. Não gostei da partida de Barcola, achei também muito fraca. E eu acho que Kvaratskhelia foi meio que prejudicado pelo jeito que o jogo foi encarado, né? Inclusive, eu acho que o Luiz Henrique acabou errando aí nessa escolha, né? Acho que ele prejudicou um jogador que é muito importante pro jogo. De quem jogou bem no time do Paris Saint-Germain, cara, eu falo da partida de Hakimi, Nuno Mendes, né? Gostei muito da partida dos dois. Gostei muito de João Neves no meio de campo. Pra mim, ele foi o melhor nesse meio de campo. Gostei da partida de Dembélé também. Foi um jogador que arriscou bastante, né? Acabou errando alguns lances, mas eu acho que o saldo é bastante positivo pra ele como jogador. Donnarumma salvou o PSG, cara. Foram defesaças, assim. Não foi um goleiro perfeito, mas é um goleiro que trouxe um milagre ali pra dentro de campo, que fez o Paris Saint-Germain continuar, cara. Tem que ser muito, muito, muito bem falado isso aqui, cara. Donnarumma salvou o Paris Saint-Germain nesse jogo. Aí no time do Aston Villa, cara, de quem jogou bem e quem jogou mal, né? Vamos começar por quem jogou mal. Eu, particularmente, não gostei muito do desempenho de Camara em campo. Eu acho que ele ficou abaixo dos outros que a gente viu ali. Não gostei de Marco Asensio, que saiu do banco e fez um jogo ruim. Já tinha perdido 2 pênaltis aí na Premier League e agora fez outro jogo questionável. Não gostei muito de Jacob Ramsey depois que ele entrou no jogo. Pra mim não fez absolutamente nada, precisou de muito mais protagonismo. E basicamente eu termino por aqui de quem jogou mal. Agora, de quem jogou bem, cara, eu tenho que falar de, evidentemente, Yuri Tielemans. Foi o cérebro de time, o coração de como o time funciona. Falo também de Emiliano Martinez, ele pode ter cometido um erro aqui ali besta, mas ele fez ótimas defesas, ok? Falo também do nosso querido John McGinn, né? Ótimo jogador. Eu já falei dele, ele é uma espécie de, em teoria, meia total moderno, né? Que joga em qualquer canto do campo, é volante, mas joga em qualquer lugar que tu botar de 9 ele joga. Cara, é incrível. Gostei da partida de Rashford, assim, ele trouxe algum perigo. O goleiro do Paris Saint-Germain salvou um lance ali, que era pra ser gol dele. Eu acho que poderia ter sido gol, mas o cara salvou. Pra mim, o MVP do Aston Villa é Enzeri Konsa. Incrível, assim, pra um zagueiro. Ele fez muito mais que um zagueiro precisa fazer e fez um jogaço. E eu também cito aqui nosso querido Pau Torres e Amadou Onana. Inclusive, Amadou Onana fez uma partidaça, assim. Ele tava quase como uma espécie de segundo volante ali no começo do jogo e ele tava muito físico ali em campo, né? Com uma presença física. Também chegou perto ali de algumas jogadas ofensivas e que poderia ter resultado num gol. Gostei do que eu vi dele hoje, cara. Jogadoraço, jogador nível de Champions aí. Pra quem duvidava, né, do jogador, tá aí provando que ele é um grande jogador, sim. Basicamente é isso, cara. Esta foi a minha análise. A Champions League tá incrível, sim. O que me surpreendeu muito foi o hat-trick de Guirassy, né? O One Season Wonder que tá durando mais tempo do planeta Terra, né? Segundo alguns aí, ele é um One Season Wonder. Enfim, eu disse aqui, não é, ok? Meteu um hat-trick aí no Barcelona. Não quis assistir o jogo do Barcelona porque eu achava que esse jogo aqui seria muito melhor e não me arrependo. Eu achei esse jogo muito, muito bom, cara. Então, de fato, aqui eu acho que eu acertei na escolha, né? Foi um jogo bem emocionante. Cara, a Champions desse ano, ela é muito boa e é só o começo desse novo formato, cara. Imagino que tá por vir. Bom, cara, e esse vídeo termina por aqui. Agradeço a presença de todos. Agradeço a você que vai ajudar o vídeo deixando um like aí. O hype já ajuda muito o canal. Agradeço muito mesmo aí o apoio de todo mundo aqui do canal. Muito obrigado pela sua presença. Tchau.